Não é isso que eu desejo, meu Pai do Senhor Jesus, irmão? Quem está dando glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Glória a Jesus. Nós temos a alegria da salvação, amém, irmãos? Eu posso dizer a frase do hino que diz: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma porque eu amo o meu Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Pedro, 1 Pedro, em nome de Jesus. Capítulo de número 4. Em nome do Senhor Jesus. Hoje você vai ouvir aquele evangelho que a gente às vezes não está acostumado muito a ouvir. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, ao Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Que muitos não querem saber desse evangelho. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, Senhor, versículo 12. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória os alegreis, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sobra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro veio por vós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém, irmão? Esse é o evangelho que muitos não estão mais ouvindo. Louvado seja o evangelho da perseguição, do confronto. Louvado seja Jesus, da dificuldade. Nós vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu não tenho motivo para estar triste. Eu estou, aleluia, debaixo do sangue de Cristo. E debaixo do sangue de Cristo eu vou cantar: não seremos vencidos. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos a nossa vida aqui em tuas mãos nessa noite. Nós apresentamos, meu Pai, a tua igreja que aqui está reunida, e as pessoas que vão, aleluia, estar assistindo esse vídeo. Eu te peço que tu venhas abençoar de uma forma graciosa, plena, e que nós possamos ministrar a tua palavra com graça, autoridade e sabedoria para a edificação do teu povo, a tua igreja. Assim nós te pedimos e te agradecemos. No poder do nome de Jesus, e a igreja diga amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Nós estamos terminamos de ler o livro de 1 Pedro, louvado seja o nome de Jesus, e de 2 Pedro também.
E nos salta no nosso Jesus, né, a visão, né, de Pedro acerca do Evangelho. O Evangelho. Então, Pedro ele tem uma conversa com Jesus, no livro de Lucas, que Pedro, aleluia, é lembrado por Jesus da seguinte situação: Pedro, Satanás pediu a tua alma para se andar pelo vento mais comprido, e eu roguei ao Pai, e quando tu te converteres, fortalece as irmãos. E outro diálogo com Jesus, aí no capítulo 21 de João, Jesus, ele, por várias vezes, ele pergunta a Simão Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele diz: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Louvado seja Jesus, aleluia. E no versículo 18 ele diz algo acerca de Pedro, né? E está escrito assim: em verdade, eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e ombros te cingirás, te levará para onde não queres. Louvado seja o nome de Jesus. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar Deus. Depois assim de falar, acrescenta: segue-me. Então Pedro, no nosso Jesus, ele é orientado pelo Senhor, e ele, no nosso Jesus, né, é lembrado de como iria acontecer em sua vida, como não seria quando ele iria. E depois de velho, no nosso Jesus, ele seria conduzido no nosso Senhor Jesus. Então, essa é a situação do apóstolo no nosso Jesus. Se eu pego aí, você vai abrir comigo também, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Louvado seja o nome de Jesus. Agora nós temos aí, né, o apóstolo Paulo, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus Santo. Versículo 16, abra a Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já abriu, irmão? Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse evangelho, irmãos, que nós estamos falando hoje para você, ele atualmente está, aleluia, distante de muitos cultos, onde há um evangelho de sonho, de triunfalismo, que o crente se passa por luta e passa por dificuldade, ele está em pecado, né? A vida dele não dá certo, ele passa por dificuldade, passa por problema. Mas esse não é o evangelho que Cristo nos apresenta. O evangelho de Cristo, a nossa pessoa, é um evangelho de confronto, de dificuldade, aleluia, de luta, de rejeição, né, de desaprovação em relação ao mundo e o que o mundo há. E nós precisamos entender esse evangelho, nosso Senhor. Glória a Deus. Para que quando fomos confrontados, fomos rejeitados em uma situação, nós não ficamos como aquelas pessoas que não conhecem a verdade. Ficamos aí, eu vou me desviar, eu vou rejeitar, eu não nasci, eu não aceitei a Cristo para sofrer, já viu? Ou então aquela frase: para de sofrer em Cristo. Quem foi que disse que vai acabar o sofrimento? Quem foi que disse? Quem foi que disse que acabou o sofrimento? Ei, irmão? Como você encontrou isso? Meu Deus. Sabe o que Jesus disse aí na Bíblia? Abre aí, João 16:33. Abre aí. Abre a Bíblia. Vamos ver o que ele disse aqui.
Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Veja que você está em Cristo, você vai ter dificuldade, vai ter luta, vai sofrer perseguição, mas você vai ter o quê? Paz. Aleluia. Jesus disse: deixa-me a paz, a minha paz é o quê? Você está passando por dificuldade, as aflições são tremendas, mas você tem paz em Jesus. Entende isso, irmão? O mundo te rejeita, o mundo te aborrece, mas você tem o quê? Paz. Esse é o evangelho do Senhor, irmão Jesus. É o evangelho genuíno. E aí ele diz aqui, vou ler para você. Aleluia. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Ponto. Eu vou ter aflição nesse mundo, eu vou passar por dificuldades, louvado seja Jesus. Por quê, pastor? No capítulo 17, Jesus, na sua oração intercessória, ele fala sobre isso. Versículo 14, ele diz assim: aleluia, glória a Deus. Eles têm dado a tua palavra no mundo que odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou. Então o mundo, do nosso Jesus, em relação à igreja, vai haver sempre o quê? Um conflito, um antagonismo, uma rejeição, né? Só que tem um detalhe, do nosso Jesus: você está em Cristo. E Paulo, ele teve, né, quando Deus fala para Ananias, dizendo para Ananias: olha, este é um pai escolhido, e eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. Paulo passou por dificuldades, Paulo passou por problemas. Pega no capítulo 4 de 2 Coríntios, o nosso Jesus, ele escreve aí, né, algo bem interessante no nosso Senhor Jesus. Aleluia. Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos o quê? Atribulados. Em tudo somos atribulados. Ele falou: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Aleluia. Mas, porém, não angustiados, perplexos, porém não desanimados. A alegria do Senhor é a nossa força. Não desanimamos. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda, pastor, perseguidos, porém não o quê? Separado. O mundo pode me perseguir, o inimigo pode me perseguir, aleluia, os problemas podem me perseguir, mas eu não serei desamparado por Jesus. É muito maior o que está em mim do que o que está no mundo. Confiança, louvado seja Deus. Entenda isso. Aleluia. E aí Paulo, ele escreve aqui, é muito lindo o que ele escreve aqui, irmão. Aqui no capítulo 4, lá na frente do nosso Jesus, aleluia, versículo 17, ele diz algo assim espetacular. Quando eu leio essa passagem bíblica, irmão, eu sinto uma alegria no meu interior. Quando eu leio essa passagem bíblica, eu sinto uma infelicidade, aleluia, que os problemas ficam pequenininhos, os problemas desaparecem, porque ele está dizendo assim: a minha, olha a vida, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, o que produz? Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que Deus tem para mim, o nosso Jesus, o que Deus tem para você, aleluia, produz inteira e excelente glória. E a nossa leve e momentânea, o que? É momentâneo esse problema, é momentâneo, aleluia, essa dificuldade para nosso Jesus, porque Deus tem o controle sobre a nossa vida. Esse é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Glória a Deus. Vem com luta, com dificuldade, mas o que está, aleluia, nos aguardando é
4 com você, em nome de Jesus. Foi a nossa leitura da semana passada, no livro de Hebreus. Aleluia. Versículo 14 em diante. Aleluia. Deus, Ele cuida muito de nós, irmãos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Pergunta para o irmão do seu lado: você tem Jesus, o Filho de Deus? Quem tem Jesus, o Filho de Deus? Fala assim. Aleluia. Quem tem Jesus, o Filho de Deus? Diga a glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos a firme a nossa confissão, ou seja, luta, dificuldade, perseguição, não faz, aleluia, me desviar. O que me desvia é o pecado que precisa ser retirado da minha alma, da minha vida. Luta traz, aleluia, convicção. Luta traz fortalecimento. Luta traz crescimento, no nome de Jesus. Aleluia. E aí, ele continua falando, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa pertença, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para sermos o quê? Socorridos em ocasião oportuna. Deus não deixa o seu povo, Deus não deixa-nos, aleluia, apesar da dificuldade, das aflições, Deus, Ele é fiel, aleluia, Ele cuida de toda a nossa necessidade, em nome de Jesus. E como é que deve ser então o meu relacionamento com o mundo, irmão? Como é que você deve se relacionar com o mundo? O nosso Jesus. Aqui no capítulo 3 de 1 Pedro, em nome de Jesus, ele vem me falar aqui, aleluia, de uma vida que nós devemos ter em relação ao mundo, em relação às pessoas que estão no mundo. E ele diz: finalmente serem todos de igual ânimo. Amém? Igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, para isso mesmo foste chamado, a fim de receberes a bênção por herança de Deus, em que quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite os seus lábios falarem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Ora, quem é que há de te maltratar se fores zeloso do que é bem? Ou seja, a Bíblia está dizendo para mim que se eu fazer, aleluia, o bem, louvado seja Jesus, quem é que pode me maltratar? Quem é que pode, aleluia, me fazer o mal? Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, o que vai acontecer? Se eu for perseguido, se eu for maltratado por causa da justiça de Deus, sabe o que a Bíblia diz para mim? Que eu sou bem-aventurado. É isso que está falando aqui a Bíblia. A Bíblia é poderosa, irmãos, a palavra de Deus. Então, no nosso Jesus, ele diz assim, aleluia, glória a Deus. Ora, quem é que mas se ainda que venha sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para
falam contra vós, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Aleluia. Ou seja, louvado seja Jesus. Vamos falar mal de você? Vamos. Vamos falar mal do pastor? Vamos. Vamos apontar o dedo? Vamos. Mas naquilo que falam mal de nós, a gente sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai agir na vida dessas pessoas. Vamos dizer, meu Deus, eu estou falando, eu estou dizendo, mas isso não é verdade não. Olha a vida dessa mulher, olha a vida desse homem. E sabe o que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser glorificado pelo teu procedimento. Irmãos, entendem isso? É isso que acontece. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho, irmãos, aleluia, é loucura para os que perecem. 2 Coríntios, louvado seja Jesus. 1 Coríntios, em nome de Jesus. Deus é bom. Capítulo de número 10, em nome de Jesus. Aqui ele fala de tentação, mas eu quero ler esse versículo com a gente. Louvado seja Jesus, versículo 13. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possais o quê? Suportar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Ainda em Pedro, louvado seja em Pedro, não, ainda em 1 Coríntios, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 31. Ainda no versículo 10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Então tudo que eu vou fazer, Jesus, comer, beber, tudo que eu vou fazer para a glória do Senhor, para o nome do seu povo. Amém? E isso você vai encontrar dificuldade? Alguém vai gostar do que você faz de vez? Alguém vai lhe dizer o que você faz? Não. Mas você vai fazer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E aí a Bíblia diz ainda que, aleluia, eu não devo dar escândalo, né, irmão? Nem pelos que estão de dentro, nem para os que estão de fora. Louvado seja Jesus. Aleluia. Eu sei que o Evangelho, ele é poderoso. E ele vai atrair, aleluia, inimigo. Ele vai atrair pessoas que rejeitam esse Evangelho. Aleluia. E o inimigo, ele vai usar pessoas para tentar te persuadir ou não ser, aleluia, um testemunho firme. Ele vai tentar te calar, ele vai tentar te parar. Louvado seja Jesus. Mas eu quero declarar aqui, como Paulo, aleluia, ninguém declarou Paulo, você é o vaso escolhido. Amém, irmão? E se houver dificuldade, houver problema, nós não podemos, aleluia, parar. Quando a igreja, o Senhor permite que a igreja primitiva, ela sofra perseguição, louvado seja Jesus, a igreja ela é dispersa, e aqueles irmãos iam saindo, louvado seja Jesus, mas não iam saindo amedrontados, eles saíram pregando a palavra de Deus em nome de Jesus. E aí os seus apóstolos ficaram lá em Jerusalém, e os perseguidores não perseguiram os apóstolos. Por quê? Porque um homem chamado Gamaliel, um sábio da época, disse: olha, vocês aí estão perseguindo essas pessoas, tomem cuidado, porque de repente essas pessoas são de Deus, e vocês vão estar aí perseguindo Deus, vocês vão estar aí, maltratando Deus, vocês vão maltratando essas pessoas. Então eles reparam nas pessoas, aleluia, e não tocaram nos apóstolos, apesar de nos prender, apesar de nos chibatearem, apesar de proibidos de falar do nome de Cristo, louvado seja Jesus, aleluia. E essa perseguição
Pessoas que aceitam já Cristo, nos países muçulmanos são desertados, são expulsos da comunidade, são expulsos de suas famílias. Louvado seja Jesus, aleluia. Igrejas do norte da Nigéria são queimadas, jovens cristãos são estuprados, também morrem, jovens são arrancados de sua família para ser doutrinados, para ser de uma religião. Louvado seja Jesus. Por enquanto, aqui no Brasil, nós estamos aqui de boa, né, irmão? Aleluia, pregando. A perseguição é uma comunidade entre irmãos, a perseguição é uma dificuldade entre um irmão e outro. Louvado seja Jesus. Nós devemos levantar a função de agradecer. Louvado seja Jesus, de estar aqui, louvado seja Jesus, glorificando o nome do Senhor e ter essa liberdade de cultuar a Deus. Às vezes a perseguição é de frente a qualquer coisinha, aí eu vou me desviar, vou dar um pico, por besteira, coisa até criada por você mesmo, situações até criadas por você. Olha aqui, né? Bota o nariz dentro do copo d'água e fica aí morrendo. Ah, eu vou morrer. Louvado seja Jesus. Não sabe o que é luta, não sabe o que é dificuldade, porque não teve um encontro com Jesus. Aleluia. Não sabe o que é padecer pelo Evangelho, não sabe o que é sofrer pelo Evangelho, isso é de verdade. E muitos de nós, sabe? Vê um Evangelho bem turvado, um Evangelho que não tem preço a ser pago, um Evangelho barato, um Evangelho que não tem renúncia, um Evangelho que eu não abro mão de mim mesmo, um Evangelho que eu não abro mão da minha carne, um Evangelho que eu não abro mão dos meus prazeres. Isso é Evangelho, pô. O Evangelho faz com que você e eu sejamos uma nova criatura. O Evangelho faz com que nós abramos mão das coisas passadas, irmão, e vivamos em novidade de vida. Aleluia. E sabe quando eu sofro perseguição? Olha o que diz aí mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 2, vamos lá, Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus. O que eles fizeram? Agora deu. Capítulo 4, nome de Jesus. No dia seguinte, versículo 5. No dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas com o sumo sacerdote, Anás e Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-se perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, disse que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo, e de modo porque, como foi curado, tomai conhecimento vós todos, que todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome que este homem que está perante vós, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens, pelo qual
devemos ser salvos em nome de Jesus. Deixa eu passar lá para frente. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-nos mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinham mais de 40 anos aquele que operava, aleluia, esses milagres, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aí no versículo 30, né, ele diz: enquanto estende a tua mão para falar, fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu nome, do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar, e os que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Então, aleluia, a diferença desses nomes aqui, que com perseguição eles tinham a presença do Espírito, eles tinham convicção, louvado seja Jesus, que andavam diante do Senhor, louvado seja Jesus. E nós precisamos, aleluia, voltar a buscar esse Evangelho. No capítulo 5, versículo 29, louvado seja Jesus, aleluia. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foram estados a parar, foram estados a regredir, foram estados a não deixar de pregar o Evangelho, mas eles tinham convicção do chamado, louvado seja Jesus, aleluia, e da missão que ele tinha sido imposto. Mesmo com perseguição, irmãos, os apóstolos todos tiveram morte violenta. Apenas João morreu de violência. Todos os outros apóstolos foram sacrificados em nome do Evangelho. O próprio Paulo, nosso Jesus, foi sacrificado em nome do Evangelho. Então, aleluia, hoje, né, a igreja, né, ela quer, aleluia, os prazeres desse mundo. Isso não é Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder vem acompanhado de luta, de dificuldade. Louvado seja o nome de Jesus. E como a minha irmã falou aqui, nós temos que ter a cara de ser. Para finalizar, eu fico em pé em nome de Jesus. Mateus 5. Bem-aventuranças. Versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem, os perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. O que é que eu tenho de fazer? Qual é a minha atitude? Regozijai-vos, aleluia, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém? Então, perseguição, aleluia, igual galardão nos céus. Perseguição e eleição, grande galardão nos céus. A consequência de eu ser perseguido nessa terra, de eu ser rejeitado nessa terra, é que eu tenho a vontade do galardão dos céus. Amém? É uma troca que Deus faz para nós, em nome de Jesus. E Ele está aqui nessa noite, Ele quer que você veja esse Evangelho que nós estamos apresentando. Aleluia. Quando houver perseguição, nada de parar. Quando houver luta, nada de ficar postado. Quando houver dificuldade, glorifique a Deus em nome de Jesus. Bendiga o nome do Senhor, aleluia, e tudo possa, porque no mundo terá aflições, mas nós somos o quê? Somos do Senhor e devemos estar animados. Amém? Vamos fazer a nossa fé em nome de Jesus. Eu creio.